Boa tarde a todos. É com grande satisfação que compareço a mais uma dessas reuniões da nossa academia. Cumprimento o Dr. Valdir, cumprimento o ministro Aloísio, aqui presente, também compondo a mesa, o ministro Manos, os Nelson Manriche aqui presente também, ministra Cristina, tantos acadêmicos e amigos. Pedi para inverter um pouquinho a ordem, porque acabou que me pediram também para falar em um outro evento, 6h30, então está uma agenda bastante puxada. Mas queria aqui me concentrar nesse tema do critério de transcendência do recurso de revista, mas contextualizando esse critério em termos de reforma trabalhista no campo processual. O que foi, no fundo, a reforma trabalhista? Foi uma reforma que teve, vamos dizer assim, 3 segmentos. Um, que foi claramente a espinha dorsal da reforma trabalhista, a flexibilização da legislação trabalhista, como se seguiu em vários países, França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, a chamada flexi-security. Quanto mais flexível for uma legislação, mais proteção fornecerá aos trabalhadores e mais segurança às empresas para poderem contratar. O segundo, vamos dizer assim, vertente, a segunda vertente da reforma trabalhista foi estabelecer marcos regulatórios, suprindo lacunas no campo dos contratos atípicos, no campo das novas tecnologias. Então, nós tivemos realmente uma amplitude muito grande de segmentos, como o dano moral, que nós usávamos a legislação civil, e agora temos normas específicas. A questão da terceirização, nós dependíamos só da súmula 331, e agora temos um marco regulatório claro. E a terceira vertente, que é essa processual, teve como fundamento a chamada racionalização judicial e a simplificação recursal. Nós conseguirmos fazer com que a prestação jurisdicional seja mais rápida e de melhor qualidade. É óbvio que, reduzindo o número de processos, vamos poder julgar de forma mais rápida e de melhor qualidade esta prestação jurisdicional. Pois bem, qual foi, portanto, o objetivo principal dessa racionalização judicial? Foi deixar claro que o processo trabalhista, especialmente o processo trabalhista agora, tem como 2 pilares da prestação jurisdicional. Um, aquilo que é direito do cidadão. O direito do cidadão é ao duplo grau de jurisdição. Há uma decisão de um juiz singular, se passa a revisão por um colegiado, os TRTs. O acesso ao Tribunal Superior do Trabalho é direito da cidadania, não é mais do cidadão, é o direito da cidadania, de ter a norma, a lei federal trabalhista, interpretada uniformemente para todo o território nacional. E que depois se garanta a aplicação dessa jurisprudência por todos os tribunais regionais do trabalho. Portanto, se passou, de um modelo que era fundamentalmente, e a gente via na prática isso acontecer, um modelo de 3 graus de jurisdição ordinários, porque tudo chegava ao TST e tudo vinha para ser rejulgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho escolhe aquilo que vai julgar. E, ao mesmo tempo, essa simplificação recursal se deu acabando com o que eu chamava de processo bumerangue,
com esse vai e volta de processo entre o TST e os TRTs, obrigando os TRTs a uniformizarem sua jurisprudência, aquilo que eu chamava de terceirização de atividade fim do TST, obrigando a uniformização pelos regionais, e que tinha como um efeito colateral negativo o sobrestamento de milhares de processos até que fossem uniformizadas essas matérias, ou pelo TST ou pelos TRTs. Passou-se do processo bumerangue para o processo responsável. O que é o processo responsável? Aquele em que ambas as partes respondem por aquilo que fizerem processualmente. Entrar com uma ação sem prova do direito, ou já tendo recebido esse direito, vai responder o trabalhador também pelos honorários advocatícios. As multas, a quitação anual, são uma série de elementos que fizeram com que o perfil do processo trabalhista mudasse. Pois bem, vamos nos concentrar nessa mudança de paradigma que foi introduzida com a regulamentação do critério de transcendência. Porque a transcendência já existia desde 2001, só faltava a regulamentação. A omissão do Tribunal Superior do Trabalho levou o Poder Legislativo a fazer aquilo que o TST não fez, regulamentar a transcendência. O que é essa mudança de paradigma? É que o TST passou a escolher aquilo que vai julgar. Vai se dedicar efetivamente à sua missão de uniformizar a jurisprudência. O que significa isso? Dar o conteúdo normativo de cada dispositivo, da CLT ou das demais leis trabalhistas. E isso se consegue com alguns processos, não precisa ser todos. Escolhendo algumas boas causas, essa aqui é causa típica, se faz, pelo critério de transcendência, a uniformização entre os regionais, nas turmas do TST, e na SDI1, através do incidente de recurso repetitivo ou através de embargos, se faz a uniformização para todo o Poder Judiciário Trabalhista. E depois se assegura o respeito a essas decisões, também através do critério da transcendência política. Isso faz com que se dê maior definitividade às decisões dos tribunais regionais de trabalho. Os tribunais regionais de trabalho deixam de ser meras cortes de passagem para que se chegue ao TST. E nós sabemos que também a repercussão geral para o Supremo foi um filtro maior. Não é melhor do que a transcendência. Tanto que o recurso repetitivo e repercussão geral, que tem a mesma natureza, hoje são, vamos dizer assim, pelo STJ, até deplorados. Por quê? Não resolveram o problema do STJ. Hoje corre no Congresso Nacional, a Emenda Constitucional 209, em que se procura aprovar um critério semelhante à transcendência para o recurso especial, que é a relevância da questão federal. Então, darmos maior definitividade às decisões dos TRTs e, ao mesmo tempo, dar maior celeridade ao sistema como um todo, quer por diminuir o número de processos que são julgados efetivamente pelo TST, quer por não exigir o sobrestamento. O que acontecia com o sistema puro e simples do sobrestamento em recurso repetitivo? Com a transcendência, os ministros do TST dizem: esse eu vou julgar, esse eu não vou julgar. Significa que já define se essa parte ganhou e se essa parte perdeu. Um vai para o céu, o outro vai para o inferno. Com o sobrestamento, mandava-se todo mundo para o purgatório, que é um lugar de sofrimento. E ficavam, muitas vezes, esperando anos. É o que acontece hoje com a repercussão geral. Quantos pedidos nós recebemos de idosos e que nós não podemos atender porque o processo está sobrestado? Pois bem,
O que interessa aqui, que eu gostaria de me deter um pouquinho mais, é no funcionamento desse critério da transcendência. Escrevi 2 artigos na revista LTR, de janeiro e de junho deste ano, um mais teórico, mostrando como deve funcionar o modelo, e outro mais prático, mostrando como está sendo aplicada a transcendência pelo Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, primeira ideia em relação a esses 4 critérios de transcendência é que eles podem ser combinados ou aplicados isoladamente. O que diz a lei? Que esses critérios, né, os 4 critérios, entre outros fatores, são aqueles que estão definidos por lei. Portanto, os 4 fatores, ou seja, a transcendência jurídica, matéria nova, ainda não pacificada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Transcendência política, matéria velha, já pacificada e que há regional que está descumprindo a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Transcendência econômica, elevado valor da causa ou elevado valor da condenação. Nós utilizamos um ou outro conforme quem seja aquele que está recorrendo. Quando é a empresa que a condenação é alta, nós vamos considerar, dependendo do valor, um valor elevado. Quando o valor elevado é o da causa que o trabalhador não teve sucesso, pode ser, se houver plausibilidade no que ele está pedindo, a reconhecida transcendência econômica. E a transcendência social diz respeito a estar em jogo eventual violação direta a dispositivo constitucional que garanta direito social. Pois bem, o que eu tenho pessoalmente feito? Pego imediatamente o recurso e vejo o valor da causa. Recurso em que a condenação varia entre 10, 15, 20 mil, mas já, e sendo da empresa, não justifica um terceiro pronunciamento, a menos que esteja sendo confrontada claramente súmula do Tribunal Superior do Trabalho. A mesma coisa tem acontecido na combinação entre transcendência política e transcendência jurídica. Vejam que interessante, trouxe aqui algumas estatísticas do meu gabinete. Até o momento, nós apreciamos sobre o regime da transcendência, porque ainda está demorando para chegar dos tribunais regionais processos que dizem respeito a acórdãos publicados depois da entrada em vigor da reforma. Dos 800 processos que eu peguei, 50 apenas eu reconheci transcendência. A maioria por transcendência política, porque não havia, ou melhor, o regional estava descumprindo as súmulas do TST, a jurisprudência ou sumulada, ou ojotizada, ou, eventualmente, precedente de recurso de revista repetitivo. E, desses 50, né, vamos dizer assim, 40, mais ou menos, de transcendência política, uns 2, 3 de transcendência jurídica, porque realmente a matéria era nova, e uns 2 de transcendência econômica, aquilo que, no meu entender, teria transcendência econômica, é realmente um valor elevado, acima de 500 mil. O resto, na verdade, o que nós vemos? Comparando uma condenação de 100 mil para a Petrobras, não justifica um novo julgamento, principalmente quando, e aqui eu faço a combinação de pressupostos da transcendência, que é um juízo de delibação, com os pressupostos intrínsecos, sendo a transcendência um pressuposto intrínseco, mas que pela lei precede a todos os outros, se eu verificar pelo despacho de admissibilidade do regional
que o regional não pode, as presidências e vice-presidências dos regionais, não pode adentrar no critério de transcendência. Mas seria, vamos dizer assim, um trabalho perdido, né, e um trabalho muito grande. Seria um trabalho perdido das presidências se nós não utilizássemos para nada essa análise dos pressupostos intrínsecos. O que nós temos? Se um pressuposto intrínseco não é preenchido e esse pressuposto intrínseco impede o conhecimento da revista, mesmo que ela seja transcendente, eu não vou poder conhecer. Portanto, a conclusão que nós chegamos, e é interessante isso, o ministro Aloysio era presidente da Comissão de Regimento Interno, e quando foi aprovado o nosso regimento interno, na hora de analisar o critério de transcendência e colocar no regimento interno, não foi colocado só no recurso de revista. Ele foi colocado como um tópico que precedia as sessões do recurso de revista e o agravo de instrumento. Por quê? Porque ele diz respeito aos dois, ao recurso de revista e ao agravo de instrumento. Então, a conclusão que eu chego, se os pressupostos intrínsecos, por exemplo, a questão do preenchimento formal do recurso de revista nos moldes do artigo 896, parágrafo 1A, não são atendidos, não vou poder chegar ao mérito, eu já digo, o não preenchimento desse dispositivo contaminou a transcendência. Significa que eu não vou analisar esse recurso. E, com isso, o que nós temos? Como é que eu tenho me pautado? Pego o processo e vejo. É matéria nova? Não. A decisão regional está indo contra a súmula do TST? Não. O valor da causa é baixo? É. O processo diz respeito a algum dispositivo entre o 6º e o 11, que eventualmente possa estar sendo desrespeitado? Não. Ademais, está o despacho agravado, bem fundamentado no artigo 896, parágrafo 1A, na súmula 126, 296. Eu digo, não há transcendência, quer pela matéria de fundo, quer pela matéria de acesso ao tribunal. E eu concluo essa análise muito rápida, que uma das maiores vantagens hoje do critério de transcendência foi a lei estabelecer que é irrecorrível o despacho monocrático que diz que um processo é intranscendente, ou a decisão colegiada que diz que esse processo é intranscendente. O que tem acontecido? Nós mandamos certificar o trânsito em julgado e baixar imediatamente o processo. 65% ou 70% dos recursos que chegam ao TST são de empresas. Nós vamos ver o valor dessas ações não justifica. Se a empresa soubesse que ela está litigando por 5, 10, 15 mil reais, ela mesma desistiria desse processo. Pois bem, mandamos baixar, o trabalhador recebe imediatamente. Eu consegui, em alguns casos, em menos de um ano, tramitou da vara do trabalho até o TST, em 11 meses eu estava mandando baixar aquele processo. Então, isso é um grande ganho para o trabalhador, e, no caso das empresas, elas realmente vão batalhar, vão se dedicar mais a defender os processos principais, aqueles que têm ou transcendência econômica, transcendência política e transcendência jurídica. Ao mesmo tempo, praticamente, é uma discussão que nós temos tido lá no tribunal, como fazer uma eventual uniformização dos critérios de transcendência. Formalmente, não é viável, porque não há possibilidade de recurso à SDI1, e realmente não seria inviável nós tentarmos fazer isso, porque o sistema ficaria mais complicado. Mas, na prática, vamos acertando os nossos ponteiros, trocando
figurinha entre os ministros, fazendo reunião das turmas, e, ao mesmo tempo, a Comissão de Jurisprudência vai fazendo o levantamento daquilo que está sendo usado de parâmetro. Nós acabamos fazendo o que é feito em matéria de danos morais, nos parametrizando pelas decisões das várias turmas. Até aqui o ministro Alexandre, que é especialista em parametrização de danos morais, né, já tem pensado muito nisso. Então, eu concluo que a grande vantagem deste critério hoje para toda a Justiça do Trabalho é dar uma celeridade maior a todo o sistema e uma qualidade maior. Por quê? Porque nós nos concentramos na nossa missão. Temos tempo e cabeça para analisar aquelas matérias novas que exigem baixar as bibliotecas, estudar mais a fundo e debater entre os ministros as questões. Então, essas eram as considerações que eu queria trazer a todos os colegas acadêmicos em contribuição a respeito desse tema novo no processo do trabalho. Muito obrigado.